Fala Capital, a voz de Brasília no Brasil. Nosso convidado é José Roberto Arruda. Gente, estou muito feliz, participei aqui do Fala Capital com a Bruna, um bate-papo muito agradável, estou muito feliz e acho que veículos como esse são muito importantes na formação da opinião pública e da opinião crítica da população de Brasília. Muito obrigado aí, sucesso para o Fala Capital. Ex-governador do Distrito Federal, ex-senador da República, uma das figuras mais controversas, debatidas e comentadas da política brasiliense. No Fala Capital, a gente não cancela a história, a gente pergunta, a gente escuta, a gente provoca. Governar Brasília é comandar o coração do Brasil. Se inscreva no canal Fala Capital Podcast. Antes da gente dar o play nessa conversa, que vai parar o Distrito Federal, eu quero ver o seu movimento. Senta o dedo no like, comenta aqui de qual região administrativa você está assistindo e compartilha esse link nos seus grupos. Brasília tem voz e essa voz hoje vai ecoar para o Brasil inteiro. Então, já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e vamos para o que interessa. Está começando mais um Fala Capital. E hoje recebemos um nome muito grande, que se confunde com a própria história da nossa capital. Engenheiro, ex-governador e alguém que conhece cada centímetro de asfalto e cada sonho desse quadradinho. Brasília não é só capital, é direção. É daqui que decisões ecoam para o Brasil inteiro. E hoje, no Fala Capital, a gente recebe alguém que conhece esse jogo por dentro. Governou, enfrentou crises e voltou ao cenário e agora retorna como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Com a gente hoje, José Roberto Arruda. Bom dia, Bruna. Prazer grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras e estou à disposição de vocês. Arruda, aqui no Fala Capital a gente quer falar de Brasília para o Brasil. Então, o Fala Capital já diz por si só. Fala Capital, fala Arruda. Gostaríamos de perguntar para você o porquê que você voltou agora. Olha, duas razões básicas. A primeira é que eu estou há 15 anos fora da vida pública e Deus está me dando a chance de voltar para concluir a minha missão. E eu não desejo que a minha biografia de vida pública termine da maneira que está. Eu acho que Deus está me dando essa chance de retornar, eu quero aproveitá-la e fazer o melhor possível para o Brasília. Mas a segunda razão, e essa é mais importante, é que Brasília vive o seu pior momento. O escândalo do Banco Master, o furo de caixa, o prejuízo nas contas públicas, o dinheiro do Distrito Federal indo para o ralo, as obras paralisadas, a saúde na UTI, tudo isso merece um esforço de todos nós que amamos essa cidade, no sentido de resgatar Brasília e a sua qualidade de vida. Eu sei que eu sozinho não dou conta de fazer nada. Eu faço parte de uma grande frente política que deseja resgatar a cidade para que ela volte a ser um exemplo de convivência urbana para o Brasil. Então essas são as duas razões de eu estar botando a minha cara à tapa e botando o meu nome à disposição. Tem gente que passa pelo poder e tem gente que deixa marca. Você deixou marca. Se você voltar, qual marca você quer deixar para Brasília? Olha, a principal marca que eu desejo deixar na minha biografia é de uma educação pública de qualidade. Eu sei que a emergência hoje é consertar a saúde. O desafio vai ser botar as contas em ordem e salvar o BRB. Nós temos muitos desafios, mas para o futuro, o que faz a mudança é uma educação pública de qualidade. Eu deixei no meu governo 200 escolas de educação integral. Os nossos índices do IDEB eram os melhores do Brasil. Hoje nós estamos na lanterninha, caímos muito. Dessas 200 escolas de educação integral, restam apenas 37. Os professores estão desprestigiados, mal remunerados, desmotivados. Para você ter uma ideia, hoje tem mais professor temporário na rede pública do que professor concursado. As escolas caindo aos pedaços, o PEDAF foi totalmente desvirtuado, aquele dinheiro que eu mandava para cada escola. Como assim? Foi totalmente desvirtuado, virou um antro de negócios horrível, escolas caindo aos pedaços,
aluno de uma cidade tendo que pegar ônibus escolar para estudar em escola em outra cidade porque não tem escola para eles. É realmente a deterioração do ensino público de Brasília. E eu acho que o grande desafio que eu quero deixar como herança para gerações futuras é voltar a ter em Brasília uma educação pública que seja modelo para o Brasil. Certo. Arruda, Heráclito dizia que nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes, porque nem o homem nem o rio são os mesmos. O que o tempo que você ficou longe da política te ensinou de mais importante hoje? Primeiro é a ter humildade. Eu acho que mais jovem, no afã de fazer as coisas, tudo mais, eu posso ter sido um pouco petulante, arrogante, sabe? E isso me derrubou, né? Eu acho que a humildade, ela é parte da sabedoria que a experiência de vida traz. Eu comparo esses 15 anos que eu passei longe da vida pública, apanhando, sendo humilhado, respondendo processo, como a travessia de um deserto. E quando você atravessa o deserto, se você tem fé, e eu tenho, você aprende muito, né? Eu hoje, a minha ambição política é muito menor que o meu senso de responsabilidade. Eu sei o tamanho do problema que me espera. Não vai ser fácil ser governador de Brasília depois do caos que se instalou nessa cidade. Não vai ser fácil mudar a gestão da saúde para as pessoas voltarem a ser atendidas com dignidade. Brasília está... Para onde você olha, tem coisa errada. Vou te dar um exemplo. Sai à noite em Brasília, presta atenção nos postes de luz. Tudo escuro. É impressionante o que tem iluminação pública apagada. Nunca aconteceu isso em Brasília antes. É o apagão do governo Master. Isso é verdade. É impressionante. Aí você pega a segurança pública. Eu fiz 300 postos policiais no meu governo. Queimaram tudo, depredaram tudo. Quando tinha o posto policial, tinha uma sensação de segurança. E a pergunta é, vai voltar os postos? Claro que sim. Não tenho dúvida que a gente precisa resgatar o projeto dos postos policiais. As pessoas chamavam carinhosamente de Kinder Ovo, né? E eu quero trazer para trabalhar nos postos policiais os policiais da reserva que desejem voltar a colaborar com a segurança pública. Eles têm muita experiência. Que legal. Nós precisamos voltar com as duplas Cosme e Damião, voltar com essa... resolver esse problema dos moradores em situação de rua. Tá horrível. Tá horrível. Onde você vai, tem gente cheirando crack no meio do dia, roubos, tudo. Largaram a mão. Perderam a mão. Brasília tá virando bagunça. Não pode, gente. É a capital do país. Fizeram um centro pop na 902, é um vexame. Sim. Que coisa... Olha, as pessoas sendo tratadas como bichos, sem reciclagem, sem condições. No meu governo, a ação social funcionava. Quem estava em situação de rua, queria uma passagem de volta para o seu estado de origem, a gente dava. Quem queria buscar uma casa de recuperação para sair das drogas, a gente dava. Agora, quem estava na vagabundagem, a gente tirava mesmo, com mão firme. Você lembra do centro da Ceilândia? Era uma bagunça. Eu fui lá, limpei aquele trem. E muita gente reclamou. E hoje todo mundo... Agora você volta no centro da Ceilândia e virou bagunça outra vez. Mas os seus maiores votos foram da Ceilândia. A Ceilândia sempre me prestigiou muito, né? E a Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal, o maior colégio eleitoral. A Ceilândia tem uma história tão bonita. Muita gente não sabe, né? Você sabe por que chama Ceilândia? Não. Pois é. É porque tinha uma comissão que chamava Comissão de Erradicação de Invasões. Aí foi tirado o Morro do Urubu, outras invasões que tinha, e foi levado para aquele terreno. Era Sei. Aí virou Ceilândia. Nossa. Uma curiosidade. Quando começou a ter eleição em Brasília, foram fazer os títulos eleitorais em 84, o título eleitoral número 0001 é da Ceilândia. Sabe de quem? Da Maria de Lourdes Abadia, que foi a primeira administradora da cidade. Sim. Ceilândia é uma cidade que tem vida própria, tem cultura própria. A Feira da Ceilândia é uma coisa maravilhosa, né? As pessoas ali se confraternizando, tem de tudo. Então, eu adoro a Ceilândia. Eu sou suspeita a falar porque eu sou da Ceilândia. Sério, Bruna? Nasci, fui criada na Ceilândia. Que legal. Sou da Ceilândia. Pois eu adoro a Ceilândia. Agora, esses dias eu fui lá, no centro da Ceilândia, eu fui ao restaurante comunitário Meio-Dia.
cheirador de crack na porta. Olha, bagunça. Gente, que vergonha. Sabe, eu tenho vergonha como morador de Brasília. De Brasília tá tão assim deteriorada. Parece que largaram a mão. O governador, ele tem que ter o olhar não só para Brasília, que é ali plano piloto, mas também para as regiões do entorno. Claro. E Ceilândia aí seria entorno. É, então eu acho acabam soltando a mão de tudo. Tá muito ruim. E Mas o coloca plano o dinheiro piloto só em também, um você lugar. quer saber? O plano piloto hoje, o que tem de morador de rua, o que tem de assalto, as coisas... Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. O boi só engorda com o olho do dono. Como o governador só viaja, só tira as férias, só cuida dos trem dele, a cidade tá... Ainda mais com a bomba agora, né? A cidade tá largada às traças, infelizmente, perdeu a mão, sabe? Você vê assim, lá no Instagram do governador e da vice-governadora, puxa, Brasília tá uma beleza. Eu não sei que Brasília é essa que eles estão vendo. Tem nada a ver com a realidade. Isso é verdade. A realidade é que nós temos a maior renda per capita do Brasil, Maior PIB do Brasil. a maior renda per capita, PIB é São Paulo, maior renda per capita. Ao mesmo tempo, o maior índice de desigualdade social. Você pega assim, você está no Gilberto Salomão, aqueles carrão importado, cheio de Ferrari, não sei o quê, né? Anda 15 minutos de carro pela Estrutural e chega na Santa Luzia. Você vai ver criança brincando no esgoto a céu aberto, a miséria, a fome, o desemprego. Fora o lixão a céu aberto que deixaram lá, né? Terrível aquilo. O aterro. Barracos que não tem banheiro, não tem água, não tem esgoto, a luz é gambiarra. Ô, gente, em plena capital do país, Que deveria servir de modelo, de né? modelo, tanta desigualdade. É por isso, Bruna, que o meu senso de responsabilidade, o meu amor pela cidade, me tira do conforto da minha aposentadoria, dou aula numa faculdade, eu tenho uma vida Hoje relativamente você completa a tranquila. sua renda? Eu completo minha renda. Eu sou aposentado como engenheiro da SEB. Aliás, um detalhe interessante. Eu fui senador, fui deputado, fui governador. Eu abri mão de todas as aposentadorias que eu tinha direito e me aposentei como engenheiro da SEB, onde eu assim? contribuí 35 anos para me aposentar. Tenho muito orgulho disso. E dou aula na Unieuro, no curso de engenharia, para complementar a minha renda. Tenho uma vida simples, moro no mesmo apartamento que eu morava há 35 anos atrás. Eu não tenho fazenda, eu não tenho mansão no lago. O pessoal quer saber, você tá solteiro, tá casado, divorciado? Eu tô sozinho, eu tô solteiro. Sem censura. Sem censura, eu tô solteiro. Depois que eu fui demitido, eu resolvi ficar sossegado, sabe? As minhas filhas moram comigo, 2 filhas pequenas legal. ainda, e eu me dedico totalmente a elas. E a vida tem fases. Eu tô bem, graças a Deus, tô tranquilo. E Vi lá no Instagram, você tá fitness? Tá eu vou à faz academia corrida, todos os vai à dias. academia. Hoje já fiz musculação. Isso faz parte do meu programa de saúde, sabe? É uma meta que eu tenho, morrer com saúde. Eu não quero ficar doente, não. E eu acho que o exercício físico ele é fundamental, inclusive para a cabeça, né? É. Eu acho assim, que Deus me privilegiou, apesar de tudo que eu já sofri na vida, eu não passei a vida em branco. E tô com muita saúde, com muita disposição, a cabeça tá bem arrumada. Então, eu tô Legal. tranquilo, sabe? E não me preocupo Nesse momento, eu tô focado na volta da minha vida pública e no cuidado que eu tenho com meus filhos. Arruda, o pessoal tá querendo saber, você está inelegível ou elegível? Olha, é muito simples isso. Os órgãos de imprensa ligados ao governo, né, que ganham publicidade do governo, ficam batendo no martelo, ele é inelegível. É muito simples. O Congresso aprovou uma lei que foi sancionada pelo presidente, portanto virou lei, que diz que os 8 anos de inelegibilidade começam a contar na decisão de 2º grau. No meu caso, 17 de junho de 2014. Venceu em 17 de junho de 22. Pronto. A lei é clara, não há o que discutir. O fato de eu estar recorrendo de decisões que me foram contrárias e esses recursos não terem sido julgados ainda, não muda nada a letra da lei. Por outro lado, Bruna, pensa o seguinte, eu estou há 15 anos fora. Não tem pena perpétua no Brasil, não, uai. Pelo amor de não Deus, tem. né? Agora, quem quer que eu fique inelegível é os que têm medo de concorrer comigo no voto. Agora, eu não sou melhor que ninguém, eu quero me submeter
ao escrutínio, ao julgamento mais duro que existe, que é o do povo. Se eu tiver mais voto e for eleito, quero fazer o melhor governo possível. Se eu não for eleito, tudo bem, não tem problema. Mas deixa o povo votar, gente. Deixa as pessoas decidirem. Sabe o que eu falo para meus adversários? Aceita que dói menos. Eu estou elegível. Vamos discutir. Tá com tudo, então. Vamos disputar a eleição. Que momento que Brasília está vivendo hoje? O pior momento de toda a sua história. É impensável que tenham quebrado o banco, assaltado o banco. Houve um assalto no banco. Master. Assalto de banco antigamente era assim. Os encapuzados chegavam de madrugada, jogavam uma bomba, arrombavam o cofre, saía correndo, a polícia. O assalto a banco agora foi diferente. Foi assim, o tal do Banco Master contrata o escritório do governador, hoje está no Globo, não sei quantos milhões. Tá pouco mais elitizado, né? O assalto a banco hoje é mais sofisticado. Mais inteligente. E aí o BRB, o tal do Master começa a comprar ações do BRB, aí o BRB quer comprar o Master. E se não é o Banco Central parar essa brincadeira, tinha tudo ido pro vinagre. Agora, isso criou um furo de 12,5 bilhões de reais. Dinheiro nosso. E o que o GDF está querendo fazer? Pegar o nosso patrimônio, as melhores áreas de Brasília e entregar de graça para tapar o furo do banco. Nossa, eu acho que o dinheiro que tinha que tapar esse buraco é o dinheiro do escritório do governador. Sim. Que ele recebeu para fazer essa negociata. É isso que está em jogo. Ô, gente, não é possível que em plena capital do país eles acharem que ia fazer esse assalto a banco e ninguém ia ver. Eu reconheço que é um assalto sofisticado, tecnológico, moderno. Mas, peraí, duvidaram da inteligência das pessoas. Meu Deus do céu. Agora, vai ficar por isso mesmo? Como é que vai ser isso? Né? Sabe a sensação que eu tenho do governo de Brasília hoje? Sabe aquele filme Titanic? Que estava afundando e Sim. O pianista continuava tocando piano? A sensação que eu tenho é que o governador e a vice-governadora estão tocando piano e fingindo que o navio não está afundando. Agora, a população de Brasília é uma população esclarecida. Ninguém aguenta mais esse governo master. O governo master que faz a iluminação pública da cidade está apagada. O governo master que não consegue tapar buraco da rua. O governo master que não consegue levar a infraestrutura para Santa Luzia, né? Não consegue regularizar a Arniqueira, a Ponte Alta, que não consegue resolver os problemas, que deteriorou a educação. Estamos no pior momento da saúde pública de Brasília. Todos os dias eu ando muito, eu encontro pessoas há 2, 3, 4 anos na fila de cirurgia. Eu recebo, às vezes, pedidos assim, incríveis. Ontem mesmo à noite, eu fui numa reunião na Vila Dimas, e uma senhora já idosa me entrega uma cartinha, eu cheguei em casa e li a carta. Sinceramente, eu me emocionei. O marido dela está há 2 anos numa fila de cirurgia ortopédica e não consegue ser operado. Meu Deus. E ela pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar. E olha que eu estou fora do poder, eu nem sei como é que eu faço, mas eu vou ligar para algum médico amigo meu e tentar uma saída. Então, não é possível que a nossa geração de Brasília... Você que nasceu aqui, Bruno. Sim. A gente ama essa cidade. Ama demais. Brasília não é apenas uma cidade bonitinha com cara de capital. Brasília nasceu para ser modelo de convivência urbana para o país. E no início era assim. As escolas parque, escola classe, o filho do senador estudava na mesma escola do filho do motorista do senador. A saúde pública, na época do Frejado, Roriz, no meu governo, funcionava bem. Você chegava num posto de saúde, tinha médico, tinha o pediatra, o ginecologista, o clínico geral, não faltava remédio. Uma mãe ia dar à luz no hospital público, no meu governo, ganhava um enxoval completo do Mãezinha Brasiliense. Legal. Você tinha os programas sociais, né, o pão e o leite, ninguém ia com fome para a escola, tinha a cesta verde, tinha os programas sociais que atendiam as populações mais humildes. Eu fiz o Bolsa Universitária, Bruna. 10 mil jovens cursaram faculdade
o governo pagava a mensalidade da faculdade e eles trabalhavam 4 horas por dia no contraturno como monitor da escola pública. Por isso eu conseguia ter as escolas de educação integral. Peguei o NB, e isso eu devo muito à reitora de então, a Márcia, levamos, a reitora não, ela era decana de extensão universitária, levamos a UNB para o Gama, para a Ceilândia, para a Planaltina. Então, no meu governo, fizemos obras. Por exemplo, o metrô estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Em 15 meses eu levei na Ceilândia, fiz 8 novas estações, comprei 48 novos trens. Tem 15 anos que eu saí, não fizeram mais nada de metrô. E o metrô que está aí está canibalizado, sem manutenção, todo dia para. Olha, no meu governo, eu fiz o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Tem 15 anos que eu saí, não fizeram mais nenhum hospital. Eu deixei projetado o Hospital do Recanto, o Hospital de São Sebastião, o Hospital do Sol Nascente, o Hospital do Câncer. Não deram conta de fazer. O governo Master não está dando conta de administrar Brasília. Arruda, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, porque assim, algumas pessoas ainda não sabem quem é o Arruda. Alguns aí estão completando hoje 18 anos, né, que vão nessa eleição votar. E algumas pessoas já conhecem você. Então, aqui, gente, ele já tem um caminho na política. Eu queria que você falasse quais foram os cargos e funções que você já exerceu para que entendam a cabeça que você tem hoje de política. Isso é muito importante para os jovens, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo são jovens também. Eu queria que você explicasse para eles essa sua trajetória. Posso contar um resumão da minha vida? Pode. Seguinte, eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas. Meu pai tinha só 2º ano primário, ele era ferroviário, trabalhava na estação de trem. Éramos 5 filhos, minha mãe dona de casa, e éramos muito pobres. Eu estudei em escola pública sempre. E meu pai falava, meu filho tem que estudar. Aí consegui passar no vestibular de uma engenharia federal. Consegui formar engenheiro. Com 21 anos eu vim para Brasília com a mão na frente e outra atrás. Passei no concurso da SEB, fui ser engenheiro da SEB e fui dar aula de matemática no Objetivo e no Laser para complementar a renda. E toquei a vida. E durante mais de 20 anos eu fui engenheiro da SEB, da Nova Cap, fiz obra para tudo quanto é lado. E aí eu conheci a família Kubitschek. Eu conheci o presidente Juscelino, depois fui muito amigo da dona Sara, da Márcia Kubitschek, e eles me levaram para a vida pública. No governo Zé Aparecido, além de diretor da SEB, eu fui secretário de transportes, depois veio o Roriz, eu fui chefe da Casa Civil, fui secretário de obras, inventei o metrô. No governo Roriz, eu construí a primeira parte do metrô, no meu governo eu fiz a segunda. Depois fui eleito senador, fui líder do governo Fernando Henrique, no Senado, depois fui deputado federal, tenho orgulho de ter sido deputado federal proporcionalmente mais bem votado de toda a história da República, e depois fui eleito governador. No meu governo, fiz 2.300 obras em 3 anos de governo. Né? Fizemos as 200 escolas de educação integral, as 12 vilas olímpicas, 60 campos de grama sintética, 300 postos policiais, era obra para tudo quanto é lado, Brasília desenvolvia, e aí veio o golpe que desferiram contra mim. Eu confesso que eu cometi um erro, mas aproveitaram isso para... Naquela época eu estava sendo convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa do Serra, e aí montou-se toda uma estratégia para me tirar do jogo, e tem 15 anos que eu estou fora da vida pública. Eu tenho uma vida limpa, eu sou engenheiro de formação, fiz pós-graduação e mestrado em administração pública, sou professor universitário. A minha vida, Bruna, foi chacoalhada de ponta cabeça. Durante 15 anos eu fui vasculhar de tudo quanto é jeito. Sabe o que é achar de errado? Nada, porque não tem nada errado. Eu não tenho escritório de advocacia para receber dinheiro de propina. Eu não tenho fazenda. Eu não tenho mansão. Eu não tenho nada. Não tenho rabo preso com ninguém. E por isso que eu tenho uma vida limpa e consciência tranquila, que eu quero voltar para botar com a minha cara a tapa. Quem tem uma ideia errada sobre mim, por causa daquele episódio que eu vivi, eu quero poder responder. Sabe o exemplo que eu dou, Bruno? O Zico, para mim, foi o maior jogador de futebol depois do Pelé. Maior artilheiro do Maracanã, campeão com o Flamengo em 81. O cara é um craque. Será que é justo você fazer um documentário sobre o Zico
e só mostrar ele perdendo o pênalti na Copa de 86? Não, não é não. Eu perdi um pênalti numa Copa do Mundo, mas eu tenho uma história. Eu quero ser lembrado pelo conjunto da obra. E eu tenho, assim, um amor tão grande por essa cidade que eu quero ajudar Brasília. Eu não tenho mais, na idade que eu tô, essa vaidade do poder pelo poder. Isso é uma bobagem. Eu quero servir. Existem dois tipos de busca pelo poder. O poder pelo poder, pela vaidade, por vantagens que eventualmente você pode ter, Sim. ou o poder com propósito. O que me move é o propósito. O propósito de resgatar essa cidade. Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Juscelino foi o maior brasileiro de todos os tempos. Esse cara, em 5 anos, mudou o Brasil. O Brasil, antes de Brasília, era litorâneo, da monocultura, país atrasado. Era uma fazenda quando Uma ele chegou fazendona. aqui. Juscelino, num passe de mágica, construiu estradas, usinas hidroelétricas, construiu em Brasília em apenas 3 anos. E não construiu uma cidade qualquer, não. Uma cidade que chamou a atenção do mundo inteiro pela sua arquitetura revolucionária, pelo seu urbanismo, pelo seu paisagismo. Uma cidade revolucionária, moderna. Muito bem. E além disso, brasileiros de todas as regiões do Brasil, acompanhando o sonho daquele idealista visionário de JK, vieram para Brasília e aqui há um encontro de todas as culturas. Então Brasília hoje é a miscigenação do povo brasileiro. E Brasília, como capital, tem a obrigação de ser exemplo de educação pública, de saúde pública, de segurança, de diminuição das desigualdades. Legal. E vinha assim, até que se perdeu. Nos últimos 15 anos, Brasília virou uma tartaruga, sabe? Uma cidade que está andando para trás, uma cidade que se perdeu, sabe? Brasília não aguenta mais esse coronelismo, essa arrogância dos poderosos que dominam tudo, sabe? A ditadura da mídia, a mídia só pode puxar saco do governo. Sabe? É muito feio tudo isso, sabe, Bruno? E você quer ver uma coisa? Seus pais são de onde? Minha mãe é de Brasília e meu pai é de São Paulo. De São Paulo. No meu caso, meus pais são mineiros. A coisa mais comum é você pegar uma pessoa da sua idade em Brasília, que nasceu aqui, o pai ser cearense, a mãe ser gaúcha, o pai ser amazonense, a mãe ser carioca. Sabe o que aconteceu? Essa miscigenação de culturas e de raças fez de Brasília essa cidade maravilhosa que a gente Sim. tem, Bruna. Quer ver outra coisa linda? Você nasceu na Ceilândia, provavelmente de uma família humilde. Sim. Você conseguiu estudar, ser advogada, faz a sua carreira como advogada, está aqui apresentando um podcast. Brasília dá oportunidade para as pessoas. Dá muita oportunidade. Então, é essa Brasília que eu sonho de resgatar. Nós somos herdeiros, Bruna. Você que nasceu aqui e eu que vim para aqui muito jovem, da página mais bonita da história do Brasil. E para sermos dignos dessa herança, a gente tem que salvar essa cidade. Não pode continuar como está, Bruna. Olha, sabe aquele viaduto do Sudoeste? Sim. Tem 5 anos que estão construindo. Até hoje não terminou. Está demorando mais para construir o viaduto Sudoeste do que o Juscelino demorou para construir Brasília. Ontem eu fui visitar aquela obra do viaduto ali na entrada do Eixão Norte. Sim. Depois que você passa o buraco do Tatu, Sim. eu filmei lá. Sabe quantos trabalhadores estavam trabalhando lá ontem? 3. A obra não vai acabar nunca. Nunca. E por que isso? Porque o governo não está pagando as faturas para os empreiteiros. Os empreiteiros diminuem o volume de obra, senão aumenta o prejuízo. Quando for terminar, vai ter reajuste, a obra vai ficar mais cara, além do prejuízo na mobilidade para a população. Olha, com esses 12 bilhões que jogaram fora nesse escândalo Master BRB, dava para ter construído 120 quilômetros de metrô. Dava para ter construído 30 grandes hospitais. Esse dinheiro todo foi jogado fora. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando isso. E os pianistas do Titanic, né? O governador e a vice, estão lá como se o navio não estivesse afundando. Meu Deus do céu! Não é possível que as coisas continuem assim. É contra isso que eu me rebelo. É essa a minha indignação. Mas eu não quero ser apenas uma pessoa indignada. Eu quero ser uma pessoa que passe esperança, que tenha otimismo em relação ao futuro de Brasília. Tá tudo ruim? Tá tudo ruim.
Mas a gente pode mudar? Pode mudar. E é essa mudança que... JK também era muito otimista. Muito. É um grande homem. E essa essência dele, eu vejo muito essa essência de JK em você. Poxa, que bom, maravilha. Você está disposto a enfrentar o debate? Opa, é a coisa que eu mais gosto. É tudo que eu quero. Não vejo a hora de chegar ao debate. Eu quero discutir com as pessoas. Não, eu não sou de atacar ninguém no plano pessoal, nada disso, né? Mas, assim, discutir tudo que está acontecendo de ruim em Brasília e projetos para melhorar a cidade é tudo que eu quero. Porque Legal. o bom da eleição, do período eleitoral, desse período agora pré-eleitoral e depois da eleição, é você discutir ideias. Não é só ficar radicalizando posições, né? Não. A arte da política é a arte da convivência entre os que pensam diferentes. Então, com todo respeito a todos os outros postulantes ao governo de Brasília, eu estou pronto para debater. Me chamem. Eu não falto nunca. Legal. Eu adoro o debate. Um debate propositivo, que discuta o futuro dessa cidade, né? Porque tem gente que está no poder há tantos anos, no caso do governador e da vice, levaram Brasília para o buraco e estão querendo continuar no poder. Será que eles não olham no espelho, gente? Será que eles não viram o desastre que eles fizeram? Meu Deus do céu. Arruda, o que Brasília está ensinando de certo ou errado para o resto do país? Porque DF é o espelho do Brasil. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Brasília reinventou o conceito de cidade. Pensa comigo. Antes de Brasília, todo prédio começava do chão. Vai em São Paulo, Rio, onde que os prédios começam? Do chão. A partir de Brasília, inventaram um tal de pilotis. Os prédios saíram do chão e criou-se um espaço livre de convivência. Depois que faz, parece simples. Não, mudou tudo na arquitetura. Todas as cidades antes de Brasília tinham esquina. Aqui tem tesourinha. Todas as cidades tinham avenida. Aqui tem eixos. A cidade é uma cidade que tem muito verde. A cidade o projeto urbanístico e arquitetônico da cidade desenhou uma cidade que as pessoas viveriam melhor. Sim. Esse é o lado positivo. Essa é a herança de Brasília para o Brasil. E qual é a herança negativa? A herança negativa é que, numa cidade tão jovem, de apenas 66 anos, nós já estamos cometendo os mesmos erros das outras grandes cidades brasileiras. Aqui nós temos favela, aqui nós temos invasões de terra, desordem urbana, temos o maior número de moradores de rua por 100 mil habitantes do Brasil, são mais de 10 mil moradores em situação de rua. Nós temos um alto índice de feminicídio, de violência contra a mulher. As mães atípicas, que são mais de quase 6 mil mães atípicas, não estão tendo nenhum cuidado do Estado. As escolas caindo aos pedaços, os professores desprestigiados, a saúde pública um caos. Então, neste momento, Brasília está dando um mau exemplo para o Brasil. E para coroar esse caos, conseguiram fazer o maior assalto a banco da história do país. Sofisticado, é verdade. É verdade. Mas é um assalto. O DF, ele pode voltar a ser um modelo de eficiência para o resto do Brasil? Não tenho a menor dúvida. Diferente das outras grandes cidades brasileiras, aqui ainda dá tempo de resgatar a nossa qualidade de vida. O que a gente tem que fazer? Primeiro, gestão da saúde. Botar ordem na saúde. Construir o Hospital do Recanto das Emas, de São Sebastião, do Sol Nascente, trazer o Hospital do Câncer. Botar ordem nesse tal de IGES, que virou uma bagunça, um cabide de emprego. Muito bem. Segundo, fazer uma educação pública de qualidade. Fazer as escolas de educação integral, que a criança tem 5 refeições por dia, chega às 7 da manhã, sai 5 da tarde. Terceiro, cuidar da segurança pública. Tirar a política de dentro dos quartéis, fazer uma segurança decente. Voltar com os postos policiais. Mobilidade. Fazer as novas linhas de metrô, que eu deixei projetado e não conseguiram fazer. A primeira delas, Gama, Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, até Então Luciana. você quer levar o metrô para o entorno. Claro! Você pega a 040. Ontem a 040 parou. 4 horas de engarrafamento por causa de um acidente.
Ô, gente, não pode governar Brasília de costas para o entorno. As populações dessas cidades do entorno vivem, trabalham em Brasília. Então você não vai fazer só asfalto. Não vai Claro fazer que só não. asfalto, não vai fazer só rua. Rapaz, olha, esse governo fez muito viaduto, né? Eu falo que viaduto é a menor distância entre dois engarrafamentos. Sem um planejamento de mobilidade, não funciona. Eu quero fazer 3 novas linhas de metrô. A primeira, Gama Santa Maria, até Lusiana. A segunda, pegar o metrô que está na Ceilândia, levar até o condomínio Privé, descer para o Sol Nascente e até Águas Lindas. E a terceira, para a saída norte. Isso tem uma equipe de engenheiros ainda estudando, mas a ideia que me parece que para de pé é a 4ª ponte, passar o VLT pela 4ª ponte, entrar por Itapuã, Paranoá, Sobradinho dos Melos, Sobradinho e Planaltino. Brasília precisa de transporte sobre trilhos. Mobilidade ainda. No meu governo eu fiz a nova EPTG. Imagina o que era Brasília hoje se eu não tivesse feito a EPTG. Um caos. Eu quero fazer agora a Interbairros. O que é Interbairros? Você tem uma linha de transmissão de alta tensão que sai de Samambaia, passa em Taguatingaçu, Universidade Católica, divide Águas Claras da Arniqueira, Guará até o Plano Piloto. Eu quero pegar aquela linha de transmissão, botar subterrânea e em toda aquela faixa de servidão fazer uma estrada de 7 pistas de cada lado, de ponta a ponta. Resolver o trânsito dessa região de Brasília. Principalmente de Águas Claras Quero também, fazer né? o anel rodoviário. O que é o anel rodoviário? É você fazer com que os caminhões de carga que vêm do sul para o nordeste e do nordeste para o sul não tenham que passar na Épia. Possam dar a volta por fora pelo anel. Toda cidade grande do Brasil tem anel rodoviário. Brasília não tem. Olha, gente, Bruna, Brasília parou no tempo e no espaço. Tem tanta coisa para fazer. E aqui é possível, aqui é fazível. Dá para fazer. Dá pra fazer. É só ter vontade. Esse dia o governador disse que eu sou um megalomaníaco. Eu agradeci o elogio. Claro, Brasília devia ser proibido de pensar pequeno. Tem que pensar grande, com otimismo. Olha, É verdade. não é isso? Arruda, o GDF gasta fortunas com a conta de luz de prédios públicos. Você pretende transformar o DF no primeiro ente da federação 100% autossuficiente em energia solar? Essa é uma bela meta. Mas antes dessa meta, tem outra. No meu governo, eu mudei o governo inteiro para um quartel lá em Taguatinga, que chamava Buritinga. A minha sala era junto com todos os secretários, não tinha divisório, o governo funcionava. Depois que eu saí, o que fizeram? Alugaram os prédios mais caros e mais chiques do plano piloto. Cada secretaria tem um prédio espelhado daquele bonitão. Os aluguéis são milionários. Não sei quem leva vantagem nessa história. E o governo não funciona, porque cada secretaria é uma ilha, o governo é um arquipélago que não se comunica. É um desastre. Eu queria mudar o governo inteiro para o Centrade, para o centro administrativo, que fica no meio de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. Aquele prédio que foi construído tá lá, lá, igual um elefante branco. que tá vazio. Vazio. Sabe a notícia ruim? O governador teve a coragem de pegar o Centrade, que ele ficou 7 anos dizia que ia ocupar e não ocupou, e botar como garantia para tapar o buraco do BRB. Minha nossa. É um crime contra o patrimônio público de Brasília. Isso é verdade. É uma vergonha. Eu queria mudar o governo todo para lá, entregar esses prédios chique tudo, parar de pagar aluguel. E lá é muito grande. É grande muito e é no grande. centro populacional do distrito. Então você inverte o fluxo de veículos, você desafoga o plano piloto, entendeu? Tudo foi muito bom. Ô, gente, tem governo que constrói e tem governo que destrói. Isso é verdade. O meu governo construiu e esse governo está conseguindo destruir. Arruda, você fala muito de JK e viadutos. Mas o jovem de hoje, ele quer internet na parada, ele quer um transporte sustentável e uma cidade inteligente. O seu modelo de gestão não estaria preso nos anos 2000? Ah, muito legal isso. Tá não, porque Bebeto se reciclou. Eu leio muito, estudo muito, viajo muito. Olha, uma das metas do nosso plano de governo é fazer a Brasília digital. Um governo totalmente digitalizado. Eu estou estudando o exemplo de Singapura e o exemplo da Letônia. São 2 países legal. que conseguiram botar o governo aqui dentro desse celular. Hoje, não se justifica, com toda a tecnologia que a gente tem, você ter tanta burocracia.
Esses dias me contaram o seguinte caso. Uma mãe levou o filho num posto de saúde na Fercal. O médico achou o caso grave, pediu uma série de exames, os exames vieram e falou, olha, tem que levar para o hospital da criança. A mãe demorou 2 meses para conseguir a consulta no hospital da criança e veio para o hospital da criança. Quando chegou no hospital da criança, tiveram que pedir os exames tudo outra vez. Sabe por quê? O prontuário do posto de saúde da Fercal não se comunica com o prontuário do hospital da criança. Isso acontece muito. É brincadeira em plena capital do país. Isso acontece Então, muito. digitalizar o Estado é fundamental. Levar a internet para todas as escolas. Fundamental. Ter uma cidade com Wi-Fi. Ter uma cidade moderna. Brasília precisa disso. Olha, Brasília tem que ser exemplo de tecnologia, de moderno. Esses dias eu vi uma reportagem no Jornal Nacional muito interessante. Um cidadão que tinha sido condenado por feminicídio 20 anos atrás e estava foragido, entrou num mercado, numa praia do litoral da Bahia. E nesse mercado tem as câmeras de identificação facial. Enquanto ele estava fazendo compra no mercado, a polícia viu aquela identificação, quando ele saiu do mercado ele foi preso. Muito Gente, rápido. se no litoral da Bahia estão dando conta de fazer isso, nós não temos vergonha de em Brasília a gente não ter Deveria câmeras ter. de identificação facial para combate ao crime, para diminuição da criminalidade. É uma vergonha. Nós estamos na idade da pedra. Nós vamos ter que Brasília modernizar ainda a cidade. não está modernizada como deveria Não ser. está. E em 2006, tínhamos 900 mil carros. Hoje são mais de 2 milhões, então triplicou. Você disse que vai insistir em rasgar o chão para carros também e colocar metrô. Como que você quer fazer com que esses metrôs cheguem no entorno de Brasília? Olha, você pega toda a cidade civilizada do mundo, vou pegar Paris, por exemplo. Eu acho Paris a cidade mais linda do mundo. Paris, até para atravessar a rua, se você quiser, você atravessa de metrô. Tem linha de metrô para tudo quanto é lado. Procura na internet e pega o mapa das linhas de metrô de Paris. É impressionante a malha metroviária. Brasília, toda cidade que se organiza tem mais linhas de metrô. Todo metrô que tem em Brasília foi eu que fiz. A primeira parte como secretário de obras do Roriz, a segunda como governador. Pô, não fizeram mais nada. Eu quero fazer linhas de metrô para o Gama, Santa Maria, para o entorno sul, para Sol Nascente, Águas Lindas e para a área norte. Se nós tivermos mais linhas de metrô, naturalmente, mais pessoas usarão o transporte coletivo e deixarão os carros em casa. Hoje, nós temos 3 milhões de habitantes e 2 milhões e 100 mil carros. Só que os 2 milhões que moram no entorno de Brasília fazem com que a população saia de 3 para 5. E 1 milhão de carros vem do entorno para Brasília todos os dias. Sim. Então você tem 3 milhões de habitantes e 3 milhões de carros. Tem mais carro do que rua. Tem. Não adianta ficar construindo só viaduto. Viaduto é a menor distância entre 2 engarrafamentos. Você tem que ter um planejamento viário geral. E não tem solução para Brasília sem novas linhas de metrô. Sabe o que eu acho bonito nas cidades civilizadas? Eu pego o exemplo de Paris, mas você pode pegar Madrid, você pode pegar Roma, Lisboa, você pode pegar Londres. O que acontece nessas grandes cidades? O diretor do banco, metido, ternão, sai de casa e vai de metrô para o trabalho. O contínuo, que serve cafezinho, vai no mesmo metrô. A cidade civilizada não é a que todo mundo tem carro. É que os ricos também andam de transporte coletivo. Exatamente. É isso. Não tem saída para Brasília se não construirmos novas linhas de metrô. Alguém podia falar, olha, Arruda, mas você é pré-candidato, está fazendo sua demagogia aí. Peraí, olha para trás. O que tem de metrô foi eu que fiz. Eu sei fazer. Se eu voltar, eu vou fazer novas linhas de metrô. Arruda, quando você foi eleito em 2006, Brasília tinha pouco mais de 2 milhões de habitantes. Hoje somos mais de 3 milhões. Entrou quase uma João Pessoa dentro do quadradinho nesses 20 anos. A receita de bolo de 20 anos atrás ainda serve para essa cidade? Em parte sim, em parte não. Brasília agora parou de crescer. No último ano já houve até um decréscimo populacional. Muita gente de Brasília indo para Águas Lindas, indo para Valparaíso, né? E diminuiu a taxa de natalidade também.
Por exemplo, construir linhas de metrô, que era uma necessidade na época, continua sendo. Agora, nesses 15, 20 anos, houve uma revolução tecnológica no mundo. E Brasília ficou na Idade da Pedra. Continua. Essa revolução tecnológica nós teremos que fazer aqui. E o sol nascente? Ele superou a Rocinha. Você está pronto para governar uma metrópole cheia de problemas sociais? Prontinho, preparado. Eu gosto de desafios. Eu adoro o sol nascente. Tudo que tem lá ainda foi eu que fiz. A escola que tem foi eu que fiz. A avenida principal, né? Depois eu saí parado. E você pretende regularizar? Claro que sim. Eu quero regularizar, mas não só regularizar. Eu quero colocar toda a infraestrutura no sol nascente. E a regularização, importante isso, Bruno. Lotes de até 250 metros quadrados, eu quero dar escritura, como a lei permite, a custo zero. Só que com detalhe, sempre no nome da mulher. Aí é bom. É fundamental, porque a mulher nunca larga seus filhos. Bom, lotes superiores a 250 metros quadrados, isso vale para o Vicente Pires, para Ponte Alta, para essas áreas que têm que ser regularizadas, Arniqueira, ao preço da terra nua. Porque do jeito que está hoje, a Terra Cap quer cobrar assim, preços impagáveis por gente que já mora lá há 20 anos. Não dá. Verdade. Então, se você quer realmente fazer um processo justo de regularização, você tem que fazer o preço da terra nua. E um compromisso que eu estou assumindo é o seguinte. Por exemplo, eu vou regularizar Vicente Pires. Todo o dinheiro recebido com a regularização de Vicente Pires ser investido em obras dentro de Vicente Pires. E assim com cada lugar. Agora você fala o seguinte, será que isso não é conversa fiada de político? Olha para o meu passado. Quando eu entrei no governo, o Itapuã era uma invasão. O que eu fiz? Entrei lá, fiz água pluvial, sistema de água, esgoto, asfalto, escolas, posto de saúde, Vila Olímpica. Vai no Itapuã hoje, virou uma cidade. Estrutural era uma invasão, eu transformei numa cidade. Arapuanga era uma invasão, eu fiz toda a infraestrutura, transformei numa cidade. Estância, Denox, Vila São José em Braslândia, Porto Rico e Santa Maria. Então eu sei fazer. Que legal. Tem que pegar essas áreas, regularizá-las, colocar infraestrutura e depois não permitir novas invasões, né? Isso é verdade. Arruda, a gente precisa falar com o eleitor jovem. Nós temos aqui 700 mil novos eleitores que eram crianças ou nem tinham nascido, que hoje estão completando 18 anos, em agosto aí, vão voltar em 2026. E como que você fala para esse jovem que não tem memória das suas obras e só conhece o Arruda das notícias? Olha, é um desafio. Agora, os jovens de hoje são muito antenados. Bastante. Eu vejo que no meu Instagram, por exemplo, né, arruda.df, tem muita gente jovem fazendo pergunta, crítica, sugestão. Mas tem uma coisa muito engraçada, Bruno. Um dia desse eu estava numa feira e veio uma moça muito bonita, muito jovem, sorrindo para mim, tá? Eu já fiquei todo metido, né? Aí ela veio e falou assim, queria tirar uma fotografia com o senhor, porque minha avó te adora. Olha. Então isso quer dizer o seguinte, muitos jovens que não viveram o meu governo, não viveram o governo do Roriz, mas têm notícia pelas suas famílias de como a gente era feliz e não sabia. Isso é verdade. E isso está impregnado também nas gerações mais novas. Agora, eu tenho filhos jovens, eu convivo com jovens, sou professor universitário, convivo com jovens. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais novas, aprendo muito com elas. E, através do debate, dessas discussões, num podcast como esse, a gente está fazendo interação com essas pessoas. E o mais importante, esse dia eu fui em Braslândia, fizeram lá um 15 contra 1. Eu adorei. Eu vi lá. Você viu? Muito legal. Então, como eu enfrento todos os debates, eu vou em todos os lugares, eu converso com todo mundo, eu acho que essa população mais jovem vai fazer o seu juízo crítico também em relação ao que está acontecendo com Brasília e com o projeto nosso para o futuro. A gente já tinha conversado que Brasília recebe muitos pacientes do Brasil inteiro. Como que você vai fazer com que a medicina de Brasília tenha essa alta complexidade, né? Tenha inteligência artificial? Como que você vai conseguir trazer esse digital para a medicina de Brasília? Bom, você fez duas perguntas de uma, eu vou responder as duas. Sim. A primeira, eu estou estudando alguns sistemas de saúde no Brasil que já investiram em alta tecnologia e estão dando resultado.
São Paulo tem vários exemplos, a Bahia também, Piauí também. E eu estou conversando com esses players para trazê-los para Brasília. Realmente a gente tem que investir em tecnologia da saúde. Unificação de prontuários, controle de casos epidêmicos, enfim, investir na saúde primária, no saúde, tem muita coisa a ser feita. Agora, o segundo lugar é o seguinte, o fato de brasileiros de outros estados virem usar os equipamentos públicos de Brasília é legítimo. Nós somos a capital do país. Nós temos que acolher mesmo brasileiros de todos os lugares. E temos que nos preparar para isso. Nós ganhamos um fundo constitucional de 24 bilhões para ser capital do país. Nós não podemos botar uma muralha da Idade Média e dizer que aqui dentro só quem tá aqui, quem mora aqui dentro. Não. Você acha que esses 24 milhões, ele está sendo bem gerido nesse 24 governo? Bilhões. Muito mal gerido. Muito mal. Gente, basta fazer uma análise superficial do orçamento do Distrito Federal. Vou te dar um exemplo. Goiás. Arruda, eu queria que você explicasse para o brasiliense que não entende nada sobre política, sobre esse fundo constitucional. É o seguinte, Brasília, diferente dos outros 26 unidades da federação, recebe um fundo constitucional, que agora é de 24 bilhões de reais, em tese, para custear a segurança pública. Para que a segurança pública da capital do país seja exemplar. O que não está sendo, né? Senão não tinha tido o 8 de janeiro. Isso é verdade. Não é verdade? Muito bem. Senão não teria tanta criminalidade nas ruas. Está tendo também muitas movimentações aqui em Brasília. Para quem mora em Brasília, vê que estão tendo muitas movimentações. Acorda Brasil, veio também o deputado eu acho que Nicolas. tudo é legítimo, mas a segurança pública tem que zelar pela segurança dos prédios públicos. E não deu conta. Falhou. Não deu conta. Aliás, parece que o governador é o único que não era culpado, né? Foi retirado do inquérito, só porque estava dormindo, ele é inocente. Brincadeira, né? Agora é o seguinte. Vou te dar um exemplo. Goiás tem 7 milhões de habitantes e tem um orçamento de 50 bi. Brasília tem 3 milhões de habitantes, menos da metade. Tem um orçamento de 74 bi. Quer dizer, nós temos metade da população e 1,5 o orçamento. Óbvio que o nosso dinheiro está mal aplicado. O Caiado está fazendo um excelente governo em Goiás. Segurança lá funciona. A ação social funciona. E Brasília? Brasília está indo para o vinagre. Está um desastre. Agora está aparecendo por quê? Porque o governo master resolveu fazer negócio com um banco quebrado. É brincadeira o que está acontecendo, gente. Dinheiro mal aplicado. Eu acho que, quando eu falo com outras pessoas da vida pública em Brasília, eu falo, gente, independente de eventuais diferenças ideológicas, vamos nos unir para salvar essa cidade. Para Brasília voltar a ser um bom exemplo para o Brasil e não ser o desastre que está sendo. É isso. O Arruda retratou um pouco aqui do que Brasília está vivendo agora. De fato, nós estamos enfrentando muitos desafios e eu queria fazer uma pergunta agora que acho que todo mundo está querendo saber. Arruda, para a gente fechar esse bloco, eu preciso ser a voz de quem está nos assistindo agora. Eu ando pelas ruas, eu converso com a dona de casa, com o pessoal que pega metrô, e tem muita gente que sente saudade da sua gestão. E tem muita gente que fica confuso se você vem ou não vem. Pode ou não pode. O povo está cansado dessa dúvida, Arruda. Eles querem saber se você vai ser o tocador de obras de Brasília para cuidar da nossa cidade. Então, olha no olho desse brasiliense que está em casa agora, esperando uma liderança, esperando um governador, e responde com alma. Você vem ou não em 2026 para cuidar de Brasília? A câmera é sua. Eu venho, eu sou pré-candidato ao governo de Brasília, eu estou absolutamente elegível. A lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, diz que os 8 anos começam a contar na decisão do segundo grau, que foi em 2014, venceu em 2022. Então, o que eu falo para meus adversários é o seguinte, aceita que dói menos. Vão ter que me enfrentar nas urnas. É isso, gente, a resposta está dada. E como dissemos aqui em Brasília, Brasília não é lugar para quem tem medo. E eu trouxe um presente para você da Dane-se, que é pra gente que tem coragem de ser o que é.
Obrigado. Então agora é contra tudo e contra todos. Abre o seu presente para a gente poder ver. Vamos ver. Gente, que maravilha! É um par de meias do Atos Bulcão, que eu adoro, que é um grande artista, né, que fez uma obra fantástica em Brasília. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por essa... Fico feliz de você ter gostado. Nossa, adorei, vou usar. Que recepção maravilhosa que vocês estão me dando aqui. E muito obrigado pela oportunidade, porque através de veículos como o seu, a gente consegue falar com o Brasil. Porque os veículos oficiais que recebem publicidade do governo estão proibidos de me entrevistar. Senão perde publicidade. Isso não sai na mídia, né? Aí isso a Globo não mostra. Esse dia eu fui numa rádio e dei uma entrevista, de 7h30 às 8 da manhã. E aí o diretor da rádio, o entrevistador, me convidaram para tomar um café logo depois. E eu fiquei tomando café com eles. Toco o telefone do diretor da rádio, eram as pessoas do Palácio do Buriti dizendo que estava cortada a verba de publicidade deles. É assim. É a ditadura do governo master. O governo master achou que estava tudo resolvido, um ia ser senador, a outra ia ser governadora. Aí eu apareci para atrapalhar a vida deles. Eu vim para confundir mesmo. Eu vim aqui porque eu sou pré-candidato ao governo, eu estou elegível, quero enfrentar o debate. Aliás, pode convidar os outros pré-candidatos tudo aqui para debater comigo, que eu tô Nós pronto, iremos convidar. Estou pronto. Já faço o convite aqui ao vivo. Está convidado, iremos fazer o debate. Isso, estou pronto. Porque é isso. O debate político, em alto nível, como fizemos aqui, com respeito às pessoas, eu nunca vou desrespeitar. É uma discussão de ideias, vai trazer ideias. Isso é saudável, precisa ter. Precisa ter. Sabe? Arruda, JK dizia que Brasília era a capital da esperança. E assim deveria ser. Ele foi visionário, não deu ouvidos aos pessimistas, ele olhou para o cenário atual. Então, olhando para esse cenário atual que Brasília está vivendo e o Brasil cansado de promessas, onde estão os novos JKs? Você se sente pronto para vestir essa armadura e ser o realizador que vai fazer o brasiliense voltar a ter orgulho de falar, eu sou brasiliense, eu moro na capital que faz o ritmo, que dita o ritmo futuro do Brasil? Olha, eu acho que o JK foi o maior brasileiro de todos os tempos. Ele redescobriu o Brasil. E Brasília, a meta-síntese do governo dele, é o maior símbolo desse período maravilhoso que o Brasil viveu, que foram os anos JK. Juscelino mudou o Brasil. E quem sou eu para me comparar a JK? Eu sou muito pequenininho, eu tenho desconfiômetro, né? É impossível essa comparação. Ele foi o maior estadista de todos os tempos. Mas, modestamente, dentro do que eu posso fazer, eu estou preparado para voltar a governar Brasília e para tirar a Brasília desse buraco que ela está. Sozinho? Não. Sozinho eu não dou conta. Arruda. Precisa de muita gente e eu acho que eu estou formando essa frente para resgatar Brasília. Arruda, hoje no Fala Capital nós estamos buscando esses novos JKs. Pessoas com visão, pessoas com coragens, pessoas que são chamadas de loucos mesmo. Eu queria que você olhasse para a câmera agora e deixasse para o brasiliense o futuro de Brasília, como se Brasília fosse ainda o seu projetinho Brasília ali de JK. Que JK ele tinha a visão de construir Brasília de 50 em 5 anos. E fez, né? E fez. Na verdade, ele fez do Brasil 50 anos em 5. 50 anos em 5. Do governo dele. O Juscelino foi fantástico, gente. É o grande brasileiro. Né? Eu não me canso de ler biografias do Juscelino. E eu tenho o privilégio, como engenheiro jovem, fui eu que liguei a luz na fazendinha onde ele morava em Lusiana. Que legal. Você vê que, né? Nada acontece por acaso. Isso é verdade. Conta pra gente se você é esse nosso novo JK. Não, desculpa, mas eu não tenho a menor dimensão para isso. Eu tenho desconfiômetro, eu sou cheio de defeitos, enfim. Eu não tenho as qualidades humanas que Juscelino tinha. Mas eu acho que há uma geração nova de brasileiros que certamente tem idealismo, tem espírito público. Eu não perco a esperança de um Brasil melhor. De jeito nenhum. Ao mesmo tempo que eu tenho indignação com o que a gente vive no Brasil hoje e com o que a gente vive em Brasília,
eu não deixo isso apagar a minha chama de esperança num Brasil melhor e numa Brasília melhor. E olha, Bruna, eu sou fã da sua geração. Vocês, mais jovens, vocês que nasceram em Brasília, vocês são muito bons de bola. Vocês são muito preparados. Hoje tem informação no celular. Vocês são muito bem antenados. Eu acredito muito nessa geração. Se a gente criar as oportunidades de uma boa escola pública, de uma cidade de boa convivência humana, a gente pode ter um futuro fantástico. Tem uma frase do Juscelino, né, que eu gosto muito, se você me permite, eu vou usar aqui para terminar a nossa entrevista. Que ele dizia o seguinte: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se tornará o cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites o seu grande destino. Arruda, antes da gente terminar... É um slogan da esperança isso, né? Lindo isso. É lindo. Antes da gente terminar, eu queria responder algumas perguntas do povo que está assistindo a gente. Bora! Falaram aqui, a saúde pública não funciona, faltam creches, escolas para jovens. Arruda, tem muitas pessoas na regularização aguardando cirurgias de hérnia. Esses dias eu encontrei uma senhora idosa no centro de Taguatinga com uma hérnia exposta assim no abdômen. Nossa. 2 anos na fila de cirurgia. Eu pedi para um amigo meu, médico, que fizesse a cirurgia dela no hospital, porque eu fiquei com medo, com dó demais. É uma pena. É uma pena. A Arruda tá na melhor idade. Eu tô bem, graças a Deus. O Tic-Tonic é master. Eu sou jovem há mais tempo. Governador, tem 8 anos que o Caique do Gama está em obras. E, curiosamente, há um prédio particular alugado para receber os alunos e transportes para levá-los. As obras do Caique não avançam há 4 anos. É uma vergonha isso. Meu Deus, eu conheço a história, estão alugando um prédio, tudo desajeitado, e o Caique não, é uma obra que não termina. Esse governo, o governo Master, se especializou por começar a obra e não terminar. É impressionante. Ela perguntou que as pessoas querem ouvir se vão solucionar os problemas dos políticos do Banco Master. Eu espero que sim, espero que as investigações... Bom, cada vez fica mais claro, né? Lê o Globo de hoje, meu Deus do céu. Como é que pode? O escritório do governador recebe 100 e tantos milhões de reais do banco. E depois o BRB vai comprar o banco. Ué, desculpa a expressão, batou na cueca, né? É isso, gente. Falamos aqui sobre uma Brasília digital, falamos sobre infraestrutura, falamos sobre novas linhas de metrô e aquela pergunta que todo mundo quer saber. A Arruda vem ou não vem? É a voz de Brasília para o Brasil. E é isso, gente. Senta o dedo no like, compartilha, comenta, manda no grupo de WhatsApp para vocês. Faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Porque se você faz isso, quer dizer que esse conteúdo ele tem valor. E o YouTube, ele entende que esse conteúdo, ele chega a mais pessoas. É isso. Obrigada, Arruda. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Adriano Bedran. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns por esse estúdio tão bem arrumado. E parabéns também por vocês estarem dispostos, além da advocacia, vocês lutarem por uma Brasília melhor. Isso aqui é uma voz realmente para Brasília. O Fala Capital é um veículo interessante. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada.